Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o taoísmo. O taoísmo é uma tradição oriental e que teria nascido às margens do Rio Amarelo, lá na China. Ele aborda o plano espiritual, cultural, rituais religiosos, a filosofia e a ciência, como estando todos interligados, como se fossem uma coisa só. A origem do taoísmo é incerta, e elementos de sua filosofia são encontrados em escavações que remontam à pré-história. Tradicionalmente, ele surgiu da observação da natureza e suas diferentes interações, seja entre os animais, entre os demais elementos, como o vento batendo nas árvores, o sol nascendo atrás das montanhas. O registro escrito mais antigo é o que conhecemos hoje como o I Ching, o livro das mutações, que possui a base do pensamento taoísta, o Yin e Yang. Porém, a data de sua primeira versão se perde no tempo e é acreditada ao Fu-Hi, um imperador mitológico comparado a um semideus. Conta a lenda que enquanto caminhava nas margens do Rio Amarelo, um dragão emergiu de suas águas e trazia um quadro octogonal contendo os 8 trigramas, revelando a Fu-Hi o princípio de todas as coisas, o Tao e seus 8 princípios, concebidos através de combinações entre Yin e Yang. Para melhorar a compreensão dessa primeira versão do texto, outros grandes pensadores acrescentaram comentários e interpretações. Foram eles He Wen e seu filho, o Duque de Zhou, e por último Confúcio, que, entre outras contribuições, acrescentou o que ficou conhecido como as 10 asas, uma espécie nova de filosofia em torno desse livro. O I Ching introduziu o conceito dos 5 elementos ou movimentos. Também foi, e ainda é, utilizado como oráculo, através de suas 64 figuras que representam tudo o que existe. A função oracular do livro é tradicionalmente feita através da manipulação de 49 varetas, além de uma adicional que fica de fora do jogo, uma preparação emocional e a formulação precisa da pergunta. A manipulação das varetas resulta em Yin ou Yang e é feita 6 vezes para assim resultar em um dos 64 hexagramas. Dessa forma, a resposta é interpretada segundo o hexagrama obtido. Segundo esse próprio tratado, ele nunca erra. Quem erra é o consulente, ao fazer a pergunta sem meditar e sem ter certeza sobre ela. Um outro grande imperador que contribuiu com o taoísmo foi o Imperador Amarelo, que com seu texto Neijing, ou Clássico do Imperador Amarelo, como é conhecido aqui, descreve conversas com seus ministros sobre medicina, alimentação, costumes, desenvolvimento, sob o prisma taoísta. O registro mais famoso sobre o taoísmo é o chamado Tao Te Ching, que consiste em 64 poemas do mestre Lao Tse sobre o Tao e sua filosofia. Esse livro aborda não somente a soberania do Tao e a busca pela harmonia entre Yin e Yang, mas também conceitos sobre política e sociedade. Ainda os textos de Xuanzhu, que viveu entre 369 e 286 a.C., hoje titulados com seu próprio nome. Antes desse desenvolvimento todo de textos e filosofias, a tradição era xamânica e ela se baseava na arte da divinação e sua medicina era baseada ainda naquela ideia de pecado e confissão. Ao longo do desenvolvimento filosófico do Tao, foram nascendo escolas de pensamentos. Sendo o Tao inexplicável, ele é compreendido como a trilha para o absoluto. Ele contém todas as coisas existentes e não existentes. É o grande e o pequeno, mas não consiste numa deidade personificada. É algo como um grande princípio ou como uma consciência cósmica. A primeira escola que surgiu a partir do estudo do Tao foi a escola do Yin e Yang, que acredita na existência de 2 forças opostas mas complementares, que agem na criação e manutenção de tudo que existe. Esse conceito é representado por esse símbolo, muito conhecido, mas pouca gente sabe ou conhece seu verdadeiro nome, que é Tai Chi, que não é igual a Tai Chi Chuan. Nele, o Tao é representado pela linha que o circunda. Dessa forma, do Tao surgem 2 energias, e é dito que do Tao surge o 1
aquele que está consciente, de cuja consciência, por sua vez, surge o conceito do dois, Yin e Yang, dos quais o número 3 está implícito, céu, homem e terra, produzindo finalmente, por extensão, a totalidade do mundo como conhecemos. O Yin e Yang, então, são forças fundamentais, opostas e complementares que se encontram em todas as coisas. O Yin é o princípio feminino, a escuridão, a lua, a sombra, o descanso, a terra, o plano, o espaço. O Yang é o princípio masculino, a luminosidade, o sol, o brilho, a atividade, o céu, o redondo, o tempo e assim por diante. As duas energias se encontram no homem e atuam na manutenção da vida, sendo que ele absorve o Yang através da respiração e o Yin pela absorção dos alimentos. Assim, não possuem qualidades de bem ou mal, são apenas duas polaridades de um único princípio que é o Tao. Sabe aquele negócio que nós ocidentais acreditamos de que o símbolo quer dizer que nem todo bem é completamente bem, que ele tem um pingo de mal, e nem todo mal é completamente mal porque ele tem um pingo de bem? Na verdade não é bem assim. Vale, mais uma vez, ressaltar que, embora opostos, eles formam uma unidade e são complementares. Além disso, o Yang contém a semente do Yin e o Yin contém a semente do Yang. Por isso, nada é totalmente Yin, nem totalmente Yang. E ainda, o Yang pode se transformar em Yin e o Yin em Yang. Yang. Dessa escola Yin Yang, nasce a escola dos 5 elementos, que postula que tudo é composto pela interação entre terra, fogo, madeira, água e metal. Logo, são tendências naturais que podem formar as diversas manifestações existentes. A interação entre os elementos é representada pelo pentagrama dos 5 elementos, também chamado de 5 movimentos. Ele demonstra as várias dinâmicas e transformações que ocorrem aqui no plano físico, como estações, emoções, sons, cores, sabores, cheiros e assim por diante. Para exemplificarmos, vamos falar das estações do ano. A madeira corresponde à primavera e é associada ao nascimento. O fogo corresponde ao verão e é associado ao crescimento. A terra corresponde à estação compreendida como quinta estação, uma espécie de prolongamento das estações, e está associada à transformação. O metal corresponde ao outono, associado à colheita, e a água corresponde ao inverno e está associada ao armazenamento. A ideia básica é o conceito de mutação, que é a eterna lei que rege todo o universo. Os 5 elementos, então, não são considerados forças estáticas, mas princípios dinâmicos que estão numa constante interação. As duas interações naturais são a produção e o controle, onde a madeira é produzida pela água. Contudo, se houver madeira demais, sufocará a terra. Assim, o metal controla a madeira. A madeira, por sua vez, produz o fogo, mas se o fogo for grande demais, derreterá todo o metal. Assim, a água controla o fogo. Já o fogo produz terra, mas se houver terra demais, a água se extinguirá. Assim, a madeira controla a terra. Já a terra produz o metal, mas se houver metal demais, cortará toda a madeira. Assim, o fogo controla o metal. E por fim, o metal, que produz a água, mas se houver água demais, o fogo apagará. Assim, a terra controla a água. O taoísmo se espalhou pela China a partir do Rio Amarelo e foi considerada a religião oficial por muitos dos imperadores antigos. Séculos mais tarde, os sacerdotes se isolaram do mundo para protestar contra a opressão das organizações essenciais e políticas do homem. Esse isolamento fez com que o Tao se tornasse um mistério e um círculo fechado foi criado, onde os ensinamentos só eram passados aos iniciados. Só nos tempos mais atuais é que esse véu de segredos foi retirado. Entre os rituais mais conhecidos hoje estão os do Ano Novo Lunar, que contam com os dragões dançarinos e os fogos para afugentar os demônios. A religião taoísta evoluiu de forma diferente nas diversas regiões geográficas, surgindo diversas vertentes, como a Danjin, a escola da alquimia, o Fulu, a escola da correspondência e da ordenação, referindo-se a escolas ritualísticas e da lei cósmica, a Jinjian, escolas que enfatizam mais os estudos clássicos,
podem ser chamadas de escolas filosóficas ou escolas de estudos filosóficos do taoísmo. A Jin Shan, que aplica os conhecimentos taoístas em benefício da sociedade, da pessoa, da vida, é a escola voltada para a doação e para práticas taoístas do dia a dia. E a Zhan Yuan, voltada para oráculos e experiências, ou seja, o I Ching, a astrologia, artes marciais e mesmo a acupuntura. De qualquer maneira, a sua mensagem principal, a mensagem central, é que devemos nos relacionar com a natureza de forma harmoniosa. A tradição prega uma vida de acordo com o caminho da simplicidade e integridade, mesmo em tempos de desordem. Ainda apoia certo grau de ascetismo, dizendo que a civilização nos afasta do tal, pois nos afasta da natureza, e ainda procura a transcendência da vida. Segundo alguns taoístas, existem 3 métodos para chegar ao tal: a contemplação do universo, a meditação e a postura correta para encarar a vida. Essa terceira é chamada de Wu Wei, que quer dizer inação, mas não é uma falta de ação, e sim o agir sem artificialismos e sem apego à ação em si mesma. Em algumas interpretações, é não interferir nos acontecimentos, pois o tempo os fará passar, pois nada é estático. Ainda seguem o que chamam de 3 tesouros, que são a compaixão, a moderação e a humildade. O taoísmo ele possui diversos rituais de adivinhação e de exorcismo, além das práticas para atingir o êxtase e obter uma maior longevidade. Alguns dizem que essa busca por longevidade se dá pela ideia de que quanto mais se vive, mais se aprende e mais se ensina. Os taoístas também desenvolveram técnicas de cura, circulação, higiene sexual e exercícios de meditação. Desses estudos nasceram vários conceitos e práticas que se tornaram conhecidos aqui no Ocidente. O pensamento taoísta foi essencial para o surgimento da medicina tradicional chinesa e de algumas artes marciais, como a acupuntura e o que chamamos aqui no Ocidente de Kung Fu. Na medicina tradicional chinesa, existem 3 princípios importantes, além desses outros que já vimos: a energia, o sopro vital, chamado de Qi, a essência vital, chamado de Jin, e o espírito, ou consciência superior, chamado de Shen. O Tai Chi Chuan e as artes marciais, assim como todo princípio taoísta, nasceram da observação da dinâmica e movimentos da natureza, inclusive dos animais, trazendo harmonia das diferentes energias internas. Ainda podemos falar, por exemplo, da alquimia chinesa, especialmente a Neidan, a astrologia chinesa, o Feng Shui e o Qigong. Todos eles têm suas histórias entrelaçadas com a história do taoísmo. Entre os templos taoístas, a gente pode citar alguns, como por exemplo o Templo do Céu, que é um complexo de templos taoístas em Pequim, um patrimônio da humanidade. Ele tem a Sala da Oração pelas Boas Colheitas, com seu triplo telhado de cor azul. Tem também o Altar Circular e a Abóbada Imperial Celestial, que é rodeada pelo Muro de Eco, que tem cerca de 120 metros de raio. Seu nome se dá pelo seu incrível eco, já que dentro do muro uma pessoa pode ouvir uma outra pessoa em pontos opostos. Em Xi'an existe um templo dedicado às 8 figuras semi-mitológicas que atingiram a compreensão total da realidade e se transformaram em imortais. Outro lugar sagrado para o taoísmo é a montanha Huashan. Ela é composta por 5 picos e fica numa cadeia de montanhas muito íngremes. Ela foi um local eleito para o refúgio de místicos taoístas que viviam em cavernas nessas montanhas, meditando no Tao. Dá uma olhada nessas imagens e vê como é difícil chegar lá. Podemos citar também, por fim, o Templo das Nuvens Brancas. Ele possui uma área de 6.000 metros quadrados, que está localizada dentro de uma área maior de 10.000 metros quadrados. Ele é o templo principal da seita taoísta Quanzhen, e é o local onde a Associação Taoísta da China e as faculdades taoístas estão localizadas. Nos dias atuais, o taoísmo, assim como o budismo e o confucionismo, fazem parte das tradições e do dia a dia de toda a China. Encerramos aqui o nosso vídeo sobre taoísmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aproveitem para compartilhar com os amigos de vocês, avisem sobre o canal, curtam o vídeo, deixem
perguntas ou comentários aqui no canal, que a gente está sempre lendo e olhando. E agora a gente queria aproveitar para dar um recado para vocês. A gente está com uma parceria aqui no canal, que é um estúdio que chama Gota de Areia, e são eles que vão agora começar a fazer as ilustrações para algumas cenas que nós vamos mostrar aqui nos nossos vídeos. Então aí está o endereço do site deles, dá uma olhada. Valeu! Um tal 12 anos, 5 3 bagulho, 4 manifestações, 5 elementos. Taoísmo na China. Versão brasileira. KS. A religião evoluiu diferentemente em diferentes regiões geográficas. E é isso. E acabou por aqui. Mais um vídeo. Achei que você ia falar diferente, mas vai ser diferentemente. E aí? Ia ficar muito diferente do que tá diferentemente. Isso. Mas se quiser fazer diferente, pode fazer. Eu prefiro fazer diferentemente. E de algumas artes marciais, como a apocultura, a palmopolônia, a apometria, a popocometria. Quem será que inventou a macaco, acho que foi. Ou será que foi o na Bíblia? Pode ser o macaco, não, os macacos. O Onan era o cara que jogava suas sementes ao chão. Ah, é? É. E aí daí que vem a palavra organismo, que é a na Bíblia. Falando sério? É, sério. É louco isso, né? Você já sabe pra onde você vai. Ah, mano, vamos falar de era mesmo do livro do tal. Vale, vou colocar você dançando de novo. Já chega.